jovem, como vai você? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal de História Geral CPVAN. Hoje é uma aula fundamental. Se você vai fazer, principalmente se o seu foco é Enem, acho que esse é o primeiro ponto. Se o foco é Enem, os anos 60 talvez seja o período histórico mais importante para você. Acho que nos últimos anos o Enem tem cobrado, dentro de História Geral, assuntos mais contemporâneos. E dentro destes assuntos contemporâneos, um deles é exatamente os anos 60. Ok? Então hoje aqui a gente vai fazer uma passeada, primeiramente, no que são esses anos, né, de 60 a 69. E especificamente no final, o ano de 68, que é talvez um dos principais anos a serem cobrados nas provas de vestibular. Beleza? Então esse é o nosso panorama aqui de hoje. Eu vou deixar aqui para vocês a possibilidade, quem puder e quem quiser, deixa aqui nos comentários, de a gente fazer resolução online de alguma prova, seja do Enem, da FUVEST, da Unicamp, da Unesp, não sei, dos últimos anos. Então a gente pegaria 5 anos as provas de história de um desses vestibulares e a gente faria uma aula ao vivo só de resolução. A gente iria estudar pelas provas antigas. Aí fica aí o critério, se vocês acham isso interessante, deixem aqui nos comentários, beleza? Então esse é o primeiro ponto. Os anos 60, como eu disse, é um ano fundamental para vocês entenderem o vestibular, principalmente o campo da história. A gente viu na nossa última aula de Guerra Fria, né, da formação da Guerra Fria, de 45 a 57, a gente estava falando de período de formação. Então a gente estava analisando os blocos econômicos que estavam sendo formados, principalmente na aliança dos Estados Unidos com os países da Europa e, no caso da União Soviética, com os países do leste europeu. Essa formação, ou estes blocos econômicos, são essenciais para a gente entender a lógica existente no mundo, não só econômico, mas também no político. Então, os anos 60, eles vão estar empregados no crescimento de uma juventude intelectual. Essa juventude intelectual, aquela juventude que nasce num período pós Segunda Guerra Mundial, então, seja, uma juventude que está ali nascendo a partir de 1945, é uma juventude que principalmente não participou de nenhum período de guerra, coisa que era algo raro até então, já que o início do século XX teve 2 conflitos muito duros, de conflitos mundiais, no caso, entre, no primeiro momento, a Primeira Guerra num conflito mais europeu, mas no segundo momento um pouco mais amplo, né, envolvendo outros continentes no mundo. Essa juventude é uma juventude que tem a oportunidade de estar envolvida dentro das universidades, coisa que os seus pais, na maioria das vezes, nem teve essa oportunidade. Então, ou seja, essa juventude intelectual que cresce é uma juventude que nasce num mundo bipolarizado, coisa que os seus pais não tiveram, né? Os seus pais nasceram num mundo ali de uma cultura, de uma visão política e econômica muito diferente da deles. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é um projeto mais crítico de sociedade. Essa mesma juventude intelectual, ela passa a questionar mais a realidade existente. Então ela não vai ficar simplesmente ouvindo e, vamos dizer assim, estando nesse ambiente em que ela não tem voz. Então é uma juventude que ela vai criar um projeto mais crítico de sociedade, que é o terceiro tópico, que é a ideia de consumismo versus a ideia de renovação. E, por um lado, você tem um capitalismo que cresceu nos anos 50 e entrou nos anos 60 muito atrelado à ideia de consumo, então um consumismo desenfreado, versus uma realidade de juventude que pregava um novo objetivo. Esse objetivo estava na renovação nestes hábitos culturais. Então, ou seja, esses 3 elementos são essenciais para a gente entender o que é essa década de 60. Por que a década de 60 é mais importante que a década de 50? Você pode estar se perguntando, né? Porque a década de 50 é uma década de formação. A gente estava saindo do período da guerra e a gente estava tentando entender, ou essa sociedade, ela estava tentando se entender no contexto político que ela estava se inserindo. A década de 60, não. É uma sociedade que já está mais bem estruturada, é uma sociedade que já tinha percebido que a Guerra Fria em si, esse medo existente, ele já não era tão forte como era antigamente. Então, ou seja, é uma sociedade que percebe que ela
se ela se mover, ela pode mudar estruturas, certo? Então, ou seja, o mundo inteiro, não é só a Europa, nem os Estados Unidos, mas também todo o globo vai passar por vários processos de mudança, beleza? O primeiro deles se localiza na ideia de cultura e sociedade. É um período de novos movimentos sociais, e aqui a gente está falando de contracultura, de feminismo, do movimento negro, do GLS, que é antigo, que hoje, né, é a sigla LGBTQIA+, e o movimento estudantil. Esses 5 elementos, esses 5 movimentos, são movimentos que já existiam, é o primeiro ponto que a gente tem que ter em mente. Por exemplo, o movimento feminista ele já está acontecendo ali no final do século XIX, o movimento negro norte-americano já existia, mas é na década de 60, nessa ideia de consumo e renovação, nessa juventude que cresce no mundo em que ela passa a ter voz, numa ideia nova de sociedade, que a gente vai ter, vamos dizer assim, um chamamento desses movimentos. Então a juventude, ela move os anos 60. Acho que esse é o segundo ponto que você tem que ir para essa prova do vestibular. A Unicamp, ela tem se você for fazer a prova da Unicamp, por exemplo, a Unicamp tem um compromisso maior de inserir essas ideias de movimentos sociais dentro das suas provas. Então você estudar a década de 60, por exemplo, para a prova da Unicamp é muito importante. E além disso, a ideia da juventude dentro desses movimentos. Porque a contracultura, por exemplo, que é o movimento hippie, o movimento punk, é um movimento que tenta o quê? É contra a cultura. Então, ou seja, é essa cultura existente, essa cultura, vamos dizer assim, do capitalismo, essa cultura alienante, essa juventude da contracultura, ela quer ir contra isso. Então, quando você tem um movimento hippie, é um movimento que prega, por exemplo, a paz, vamos dizer assim, o vegetarianismo, um movimento mais de diálogo do que de guerra, é um movimento, vamos dizer assim, do flower power, então, ou seja, o movimento das flores. Você não precisa entrar em combate direto, você só necessita exatamente do diálogo. Diferente do anarquismo. O anarquismo, que já existia antes, ele cresce nos anos 60 dentro de uma juventude mais politizada e mais radical. Uma juventude que não aceita mais aquele parâmetro bem estruturado da sociedade capitalista, que envolve poucos, e também critica a ideia da sociedade mais comunista e socialista, que integra, mas não dá qualidade de vida. Então, ou seja, o anarquismo, junto com o movimento punk, mas o movimento punk ele não é só um movimento político, mas ele é um movimento estético, acima de tudo. Essa ideia da contracultura é o que vai gerar, por exemplo, nos anos 70, 80, 90, essa indústria da cultura, essa indústria da música, essa indústria do visual, que nos anos 60 surge como crítica, mas que nos outros décadas vão ser reapropriadas. Mas o importante que você tem que ter em mente é que essa contracultura, ela está indo contra essa cultura existente, principalmente essa cultura voltada e criada nesse modelo de estilo de vida do capitalismo. O movimento feminista ele vai ganhar força nos anos 60 exatamente porque depois da Segunda Guerra Mundial as mulheres passam a serem integrantes maiores, não só no movimento social, mas principalmente econômico e político. O econômico nem se diga porque as mulheres trabalhavam nas fábricas. E depois disso tudo, as mulheres vão exigir o quê? Exatamente a igualdade de condições e as mesmas oportunidades com, no caso, o homem, se assim podemos dizer. Então o movimento feminista ele é essencial na década de 60 porque ele quebra a primeira barreira de gênero que já estava sendo quebrada. Claramente que esse movimento feminista que a gente está falando é um movimento feminista branco, né? Ele não está incluído a mulher dentro dessa lógica. O movimento feminista negro, que ele tem que ser visto fora do movimento feminista branco nesse início aqui dos anos 60, ele está sendo formado junto com o movimento negro, que o movimento negro ele passa a ganhar força nos anos 60 nas suas duas vertentes, tanto com Malcolm X ou Malcolm X, quanto com o reverendo Martin Luther King. Então, ou seja, o movimento negro, ele surge exatamente na pauta geral da inserção do negro nos direitos de condição do negro, especialmente nos Estados Unidos da América. Dentro desse movimento negro, a gente está tendo também o movimento feminista, por exemplo, com Angela Davis, entre outras. Outro movimento é o GLS, que vai ganhar força. A primeira grande força do movimento GLS vai ser nos Estados Unidos.
A primeira pauta do movimento GLS era o telefone. A primeira pauta do movimento GLS estava exatamente pautada nessa sigla, né? Os gays, as lésbicas e os simpatizantes. Não era ainda nesse período que a gente está falando da década de 60, a gente não tinha toda essa gama de gêneros ou de visões de gênero que a gente tem hoje. Mas naquele momento, o questionamento da sociedade, e principalmente da ideia de gênero, no caso aqui fora do heterossexual, era uma coisa muito, vamos dizer assim, à frente desse tempo. Quer dizer que não existia antes? Existia, mas não existia ele organizado. E depois o estudantil. O movimento estudantil ele vai ganhar força, principalmente na França em 68. Ele vai se alastrar pelo resto do mundo. Vai ter muita força aqui no Brasil, por exemplo, o movimento 68, que vai combater principalmente as ideias da ditadura militar. A gente vai ter o movimento estudantil nos Estados Unidos, que vai ser contra a guerra do Vietnã. A gente vai ter, por exemplo, o movimento estudantil na China, contra as mudanças existentes no governo do Mao Tse-tung. Então, ou seja, esses 5 elementos da ideia de cultura e sociedade são essenciais para a gente entender a estrutura desses países na década de 60. Outro ponto é exatamente a música. A música, no caso, de consumo, editorial, mas que tem uma boa base de atores de contestação. Aqui a gente vai ter os 2 símbolos da década de 60, que são exatamente os Beatles e os Rolling Stones. Esses 2 grupos musicais vão fazer sucesso no mundo, não vão ficar restritos à Grã-Bretanha, eles vão se alastrar pelo resto do mundo. Eles vão mudar principalmente a ideia de comercialização da música. Então, se antigamente o artista ele era só um artista, agora ele tem que ser um artista do mundo, não é só um artista local. Então, essas 2 bandas elas vão gerar uma outra realidade. Só que não só nesse tipo de música mais de consumo vai viver esse período. A gente está falando também de, por exemplo, Bob Dylan, que vai ter uma ação mais de contestação, vai fazer músicas, vai fazer um novo movimento dentro dessa música. A música não é só de consumo, ela também tem que estar dando algo, alguma lição, alguma dica ou algo do tipo da sociedade. Então esse aqui é muito importante. O outro ponto é exatamente a política. E aqui a gente tem 4 elementos essenciais. Esses elementos a gente vai falar, principalmente a Guerra de 6 Dias, a gente vai estar exatamente na aula específica de Israel, que a gente vai ter sobre o Oriente Médio, que é daqui logo mais. Não hoje, mas logo mais. Mas o Muro de Berlim talvez seja o símbolo principal. As relações existentes dos Estados Unidos com a União Soviética, que separaram a Alemanha, no caso, a Alemanha ficou separada entre 4 grandes nações, Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e a União Soviética. Nesse caso, 3 nações no mundo capitalista e 1 nação no mundo socialista. Só que o grande problema era a capital. Berlim era uma cidade que foi dividida entre as 4 nações, então, ou seja, ela era uma cidade dividida em 2 blocos. Só que qual era o grande problema? Berlim, ela fica exatamente no meio, não é uma ideia literal, ela fica exatamente no meio do que era a Alemanha Oriental. Então a Alemanha Oriental ela vai criar um grande muro que vai dividir praticamente a cidade. E essa ideia da construção do muro era exatamente de evitar que a população do lado oriental fosse para o lado ocidental. A Alemanha Oriental estava percebendo, a Berlim Oriental principalmente, estava percebendo que estava ocorrendo deslocamento de pessoas que trabalhavam de um lado e iriam para o outro, no caso oriental indo para o ocidental. O ocidental tinha maiores oportunidades de emprego por causa exatamente do desenvolvimento da região, não só de indústrias, mas também de comércio. E com isso, a Alemanha Oriental estava percebendo que ela estava perdendo lucro, porque as pessoas preferiam ir para o outro lado do que trabalhar na Alemanha Oriental. Isso vai fazer com que se construa um muro. Esse muro é conhecido como o Muro da Vergonha, porque não tinha nenhum motivo. O Muro de Berlim, ele era na verdade é como se ele fosse uma separação de guerra, porque essa é a verdade. Você não podia passar de um lado para o outro. Se você passasse, você poderia ou levar um tiro, ou você poderia ser preso, e assim por diante.
Além disso, o Muro de Berlim ele se tornou muito emblemático porque o processo de espionagem dentro da Alemanha era muito forte, principalmente Berlim. Berlim era considerada uma das cidades mais perigosas do mundo e também era considerada a cidade com maior concentração de espiões, só para vocês terem uma noção. Se vocês virem os filmes do Capitão América, por exemplo, vocês vão perceber isso. Toda aquela tensão existente na Viúva Negra com relação aos outros heróis, por exemplo, que ela vem exatamente desse lado leste, desse lado comunista. E vocês percebam dentro da narrativa do filme, não só do filme, mas também nos quadrinhos, que há sempre uma desconfiança com ela no início. Mas isso aqui não é o caso, né? O fato é que, enquanto a Alemanha Ocidental ela se desenvolvia nesse modelo capitalista, a Alemanha Oriental ela se desenvolvia um pouco menor, ou num ritmo menos acelerado, mais devagar, se podemos dizer. Porque a União Soviética não tinha grandes planos para a Alemanha, essa era a grande verdade. Ela queria apenas marcar estrategicamente o seu poder dentro da Europa. A Alemanha não estava na cortina de ferro, então isso aqui é muito importante. A Alemanha ela foi de fato dividida. A cortina de ferro começava na Polônia, não começava exatamente na Alemanha. Então Berlim era um núcleo de tensão ao redor do mundo. Então o mundo olhava Berlim com certos áreas de tensão. Tanto que as Olimpíadas que vão acontecer no período da Guerra Fria, na Alemanha, não vai ser em Berlim, vai ser em Munique, que é exatamente do lado ocidental. Outro período, outra guerra que é muito importante vocês terem em mente, vai acontecer no Oriente Médio, a Guerra dos 6 Dias. Essa guerra vai ser uma guerra que em 6 dias Israel vai avançar e muito no que hoje no que era o território da Palestina. Isso vai gerar uma tensão dentro do Oriente Médio, principalmente do Egito, da Arábia Saudita, da Síria, do Líbano. Isso é importante vocês saberem, porque é muito importante a gente ter em mente que o Oriente Médio é um território que depois que ele vai se tornar, em 1947, ali dentro vai ter uma nação judaica, isso vai gerar um problema. E isso a gente vai ter uma aula específica desse assunto, então isso aqui não vê o nosso caso. Mas o fato é que Israel, já nesse período, era muito bem vista pelos países europeus e pelos Estados Unidos. Exatamente porque Israel era o contraponto no Oriente Médio contra esse, vamos dizer assim, fundamentalismo que o Ocidente via nos países, nas nações petrolíferas, não sei, dessa região. Outro ponto são exatamente os golpes militares na América Latina. A gente viu uma aula, a gente tem uma aula específica sobre isso, então eu não vou ficar aqui me aprofundando, mas o fato é que nesse período, na década de 60, muitos dos golpes militares vão ganhar força na América Latina. O principal deles é exatamente o golpe civil-militar que vai acontecer no Brasil em 1964, e esse vai ser um golpe dos mais importantes, porque o Brasil era a principal potência naquele período, junto com o México e a Argentina, no mundo sul-americano. Então os golpes da América Latina são totalmente patrocinados, estão totalmente dentro na lógica da Guerra Fria. Os Estados Unidos tentando ter território ou não perder território para a União Soviética depois do que aconteceu em Cuba. A gente vai ver na aula que vem exatamente a Revolução Cubana, e a gente vai perceber que a Revolução Cubana é exatamente o contraponto dos Estados Unidos no mundo, e que o golpe na América Latina, os golpes militares, eles são na verdade o contraponto à União Soviética no território dos Estados Unidos. Então, politicamente, a década de 60 é uma década de convulsão, mas ao mesmo tempo é uma década em que as coisas vão ter, a corrida armamentista principalmente, ela vai sofrer os seus primeiros baques, porque vão surgir os primeiros acordos, os primeiros tratados entre os Estados Unidos e a União Soviética de tentar desacelerar essas ogivas nucleares existentes. Então isso também é muito importante. O outro ponto é a economia. A gente vai ter 3 pontos muito importantes, que é exatamente a desaceleração e crise do capitalismo. E essa desaceleração é exatamente por causa da questão de consumo. E a mesma coisa que aconteceu lá na Primeira Guerra Mundial. Vocês se lembram da Primeira Guerra Mundial? Os Estados Unidos ele se reestabeleceu, ele ficou intacto, a Europa ficou acabada, mas ela foi se reestruturando, ela foi ganhando corpo novamente. E foi isso que acontece novamente na Segunda Guerra Mundial. Só que agora os Estados Unidos ele sabe o que ele tem que fazer, ele tem que maneirar um pouco mais. A crise do capitalismo é exatamente uma crise ideológica. As pessoas já não viam no sistema liberal e capitalista vamos dizer assim,
oásis que era vendido. Então, ou seja, essa juventude ela vai contestar essa ordem, principalmente, mas com focos mais críticos no capitalismo em si. O segundo ponto é o crescimento japonês. O Japão, a gente viu na aula passada de Ásia que o Japão, depois da década de, no caso, no início da década de 50, já acelerava o seu processo industrial. O Japão é o país mais antigo dentro da Ásia em processo de formação industrial, então isso justifica muita coisa, no caso, né? O crescimento japonês vai ser muito rápido. No final dos anos 60, o Japão já vai ser a terceira economia do mundo, e no final da década de 70 já vai ser a segunda maior economia do mundo. Então, só para vocês terem uma noção, uma ideia de como o Japão cresceu e se acelerou. O símbolo do Japão nesse novo mundo vai ser exatamente a Olimpíada de Tóquio, que vai, vamos dizer assim, celebrar a reconstrução japonesa. O outro ponto, o terceiro ponto, é a estabilidade entre Estados Unidos e União Soviética. Não é que vai ser um acordo de paz, mas os Estados Unidos vai começar a perceber que esse ataque sistemático contra a União Soviética somente no campo armamentista seria um erro. Então assim vão surgir outras formas de atacar a União Soviética, que vai ser pelo esporte, principalmente nas Olimpíadas, seja de verão ou de inverno. Vai ser também, no caso, no desenvolvimento, como podemos dizer, espacial. E o outro ponto exatamente nas geopolíticas ao redor do mundo, principalmente nos países da África, da América e da Ásia, em que a União Soviética e os Estados Unidos vão brigar de fato. Então a Guerra Fria não tem guerra, né? Não existe uma guerra entre Estados Unidos e União Soviética, mas existem várias guerras pequenas que estão acontecendo, que estão envolvendo estadunidenses e soviéticos direto e indiretamente. Guerra do Vietnã, Guerra da Coreia, Guerra do Afeganistão, entre outras guerras, conflitos que têm a tecnologia desses dois países. O outro ponto que eu acho que é o mais... antigamente era mais cobrado no vestibular, mas hoje não é tanto, que é exatamente o espaço. Se uma dessas nações dominasse o espaço, significa que uma delas era, vamos dizer assim, a grande potência. Então a corrida espacial entre soviéticos e estadunidenses vai acontecer exatamente no final dos anos 50. Quem sai sempre à frente é a União Soviética. Existem outros dados que a gente vai ver nas outras aulas, mas aqui a gente vai ficar preso na década de 60. Então em 1957 vai ser lançado o Sputnik 1 pela União Soviética, e depois, né, Sputnik era uma sonda espacial, então fazia o reconhecimento do espaço, passava informações para a base espacial soviética, para eles terem uma noção do que estava acontecendo no redor do mundo, enquanto que os Estados Unidos só vai fazer isso em 1958 com a Explorer 1. Sputnik, por exemplo, é o nome da vacina russa, né? Então isso é meio que uma provocação para os Estados Unidos novamente. Em 1961 a gente vai ter a ida ao espaço pela primeira vez do homem, quando Yuri Gagarin vai falar a famosa frase que a Terra azul. Foi um assombro, porque é a primeira vez que a gente vai ter uma foto do espaço, retirado lá do espaço da Terra. Então isso provou muita coisa, foi a prova cabal de que a Terra, por exemplo, era redonda, não era plana. Então nessa época já foi batido por terra, a gente sabia que a Terra era redonda, mas a gente não tinha uma prova concreta. É a primeira vez que a gente vai ter essa visão, e é a primeira vez que a gente vai ter as medições mais precisas do que é o espaço nessa viagem. Em 1963, vai ser a primeira vez que a mulher vai ao espaço com a Tatiana Koroshkova, se eu não me engano. Vai ser em 63. E em 69, os Estados Unidos vai dar um ultimato, uma catada final na União Soviética, que é exatamente, vocês foram para o espaço, então a gente vai conquistar uma lua. Então, é a primeira vez que o homem pisa a lua na missão Apollo. Então, assim, o espaço, ele é, na verdade, uma extensão da corrida armamentista. A corrida armamentista, na verdade, era uma antessala para o espaço, porque todas as ogivas nucleares, seja soviéticas, seja estadunidenses, eram, na verdade, pequenos, vamos dizer assim, não eram naves, mas eles eram pequenos propulsores que poderiam chegar ao espaço. Toda a tecnologia até hoje, eu não sei até hoje porque eu não sei qual é a nova tecnologia
do Tesla, mas toda a tecnologia existente das espaçonaves que vão para o espaço, todas elas na verdade são foguetes. Na verdade, aquilo que você vê voando é um grande foguete. E esse foguete ele se estrutura exatamente no período da Guerra Fria, no caso, na Guerra Armamentista. Então, se não fosse a Guerra Armamentista, dificilmente a gente teria esse aceleramento da ida ao espaço. Com certeza, o homem iria ao espaço se não tivesse a Guerra Armamentista. Mas a Guerra Armamentista acelerou esse processo. Gerou mais condições, gerou novos mecanismos para que isso acontecesse. Então, isso aqui é muito importante. Ah, mas que isso cai no vestibular, professor? Cai no vestibular, mas aqui é mais no sentido, hoje em dia, nem tanto em história, mas principalmente geografia, porque aqui a gente está falando de geopolítica. Então agora a gente vai falar especificamente do ano de 68, certo? O ano de 68, porque a gente fala dele no vestibular e não dos outros anos, né? Você pode estar se perguntando isso. O ano de 68 é importante porque poucas vezes na história, e aqui eu posso falar, aqui a gente pode falar de todos os anos possíveis, poucas vezes na história a gente tem um ano que consiga abarcar várias realidades dentro, vamos dizer assim, no curto espaço de tempo. Então você ter tanto acontecimento histórico acontecendo no mesmo ano e num curto espaço de meses é emblemático. Então falar do ano de 68 é realizar uma discussão da ruptura do tempo natural por uma interferência humana, criando um extrato de tempo e, portanto, uma nova historicidade. O que seria esse extrato de tempo? Quando a gente fala que se cria um novo extrato de tempo, significa que a gente está criando uma nova camada de interpretação da sociedade. Então vamos supor que ao longo do século XX a gente está criando várias camadas históricas. A gente tem a Belle Époque, a gente tem o movimento modernista, a gente tem a Primeira Guerra, a gente tem a crise de 29, os anos 20, o fascismo, o nazismo especificamente, né, aqui separando um pouco do fascismo, a Segunda Guerra Mundial, a Revolução Russa, a Revolução Mexicana e outros vários tipos de revolução. Isso tudo vai criando camadas. O ano de 68 é uma outra camada dentro da história. Mas além de ser uma nova camada, ela é não seria uma ruptura exatamente da ordem existente, mas é uma ruptura do tempo existente. Porque se antigamente era natural aquela lógica da sociedade que estava ali se criando, a partir desse momento a gente está criando uma outra perspectiva de sociedade. Então o ano de 68 ele é nada mais nada menos que um ano de reflexão gigantesco do que quais eram os caminhos que estavam sendo tomados de sociedade. Então por isso que falar do ano de 68 ele é tão importante, por isso que ele cai no vestibular. É engraçado isso, né? A gente tem um ano específico que tem que ser estudado. Esse ano tem que ser estudado, tem que ser analisado sim por você. Então, dentro dessa ideia de ruptura moderna, a gente está num contexto de sociedade que estava prestes a sofrer uma iminente guerra ou algo pior. E na América Latina, a estabilidade política não era algo tão fácil de ser atingido. Então a gente está falando aqui de 68, a gente está falando do fim dessa década de 60, que é uma década cheia de golpes e rupturas na América. Então, por exemplo, se citar o caso do Brasil, o golpe civil militar acontece em 64. Em 68, a gente vai ter, por exemplo, no final do ano, em dezembro, a promulgação do ato institucional número 5, AI-5. Nessa ideia toda, a ideia de união democrática não existia. E aqui, de novo, quem vai fazer a movimentação, por exemplo, no Brasil, das revoluções de 68? Vai ser exatamente a classe estudantil. Aquela classe que estava numa estabilidade social que estava acontecendo, no caso brasileiro estava acontecendo no meio da década de 50, as universidades estavam crescendo, elas estavam se ganhando corpo, algumas nascendo, outras estavam se reestruturando, aqui por exemplo a Universidade do Brasil, que vai se tornar uma UFRJ, então ou seja, essas universidades estão criando uma mente intelectual diferente, e é uma intelectualidade que vai começar a questionar exatamente o que? O período militar. Então você perceba que nada é por acaso. Essa estabilidade que estava acontecendo no mundo fez gerar exatamente uma nova perspectiva de quê? De sociedade, uma nova perspectiva política e não aceitação dessa realidade existente.
Além disso, o contexto iminente era exatamente de uma guerra. A guerra do Vietnã, que tinha começado no final dos anos 50, mas ganha força nos anos 60, era um grande temor dentro da sociedade estadunidense, porque ela via aquilo ali como uma possibilidade iminente de guerra. Porque, na verdade, foi uma oposição entre um lado comunista e outro lado capitalista, coisa que gerou um clima de tensão. Então, ou seja, era uma sociedade que tinha tanto medo do que estava acontecendo que ela vai agir pela primeira vez. E ela vai agir de maneira convulsiva em todas as partes, em todos os tipos possíveis de política. O primeiro deles é exatamente o movimento Flower Power, ou Power Flower. O movimento Power Flower, ele vai ter uma aceitação, ele vai atingir principalmente a sociedade estudantil norte-americana, estadunidense. Ou seja, está falando de uma sociedade que nessa época ela era praticamente hegemonicamente branca. Então a gente está falando de uma de pessoas que estão dentro de uma classe média, média para alta, mas principalmente média. É uma juventude que não quer lutar no Vietnã. Os sistemas de recrutamento de pessoas para o exército nos Estados Unidos previa que se você tem uma certa idade, você tem que ir. No caso, se eu não me engano, era 21 anos. Se você tinha essa idade, você tinha que ir para a guerra. Então o alistamento ele era obrigatório. Porque, de certa forma, os Estados Unidos ele estava indo naquela ideia de Segunda Guerra Mundial. Né? Você é estadunidense, você está nos Estados Unidos da América, você tem que lutar na guerra. Então isso tudo começa a se modificar. Essa juventude que estava na universidade, que estava estudando, que estava querendo uma nova perspectiva de futuro, diferente da sua família, né, dos seus pais antigamente, que viveram toda a tensão da guerra, do nazismo, por exemplo, essa juventude vai começar a questionar. Ela vai falar, por que eu tenho que ir para a guerra? E assim vai começar o movimento Power Flower. É um movimento principalmente estudantil, contra a guerra do Vietnã. Como vocês estão vendo, vocês viram nas fotos anteriormente, né? De novo, é um movimento branco nos Estados Unidos. Quer dizer que não tinham negros nessa força? Tinha, mas essa preocupação era principalmente nessa população branca dos Estados Unidos da América, que pediam uma nova perspectiva de sociedade. Eles vão conseguir, de fato, ter uma mudança, porque de fato vai haver a alteração no alistamento. A partir de 69, o alistamento ele não vai ser mais obrigatório, vai ser opcional. Então a pessoa ela pode querer ou não se alistar para ir para a guerra, no caso, nesse período da Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã só vai terminar um pouco depois. Os Estados Unidos continuam na guerra. A outra pauta dentro do movimento Power Flower era exatamente os altos gastos. Era uma guerra que os Estados Unidos estavam lutando no Vietnã. Era o contexto do Vietnã do Norte, que já tinha se declarado independente da Indochina francesa. E queria ter uma autonomia agora do Vietnã do Sul, que na época ainda era anexado ao Laos e Camboja. Então o Vietnã ele vai lutar uma guerra da sua localidade. Mas só que os Estados Unidos vai se interferir, vai passar por uma interferência. A União Soviética também vai interferir com o armamento. Então, ou seja, os Estados Unidos estavam numa guerra que ele não foi chamado. E isso a população vai entrar em revolta. E é a guerra que, em tese, os Estados Unidos perde. A única guerra, mas a gente vai ver a guerra do Vietnã com mais profundidade mais para frente. O outro movimento é o movimento Black Power, que ele pode se dividir em duas partes. A primeira delas é do reverendo Martin Luther King. O Martin Luther King é talvez um dos maiores nomes da história mundial. Ele era um padre, no caso evangélico, se a gente pode dizer assim. As igrejas norte-americanas elas são diferentes das igrejas daqui, no que a gente chamaria de igreja protestante. Nos Estados Unidos existe uma cultura muito grande das igrejas protestantes negras. E Martin Luther King ele era reverendo de uma delas. Só que o Martin Luther King ele vai pregar um movimento político da população negra que seja mais voltado, vamos dizer assim, para o pacifismo. Era muito parecido com Gandhi no processo de independência da Índia, só que aqui era de uma nova realidade para o negro. Só para a gente ter algumas ideias, ainda na década de 60, alguns estados dos Estados Unidos era proibido, por exemplo, negros estarem no mesmo ambiente no ônibus, por exemplo, do que as pessoas brancas. Nem toda universidade, nem toda escola aceitava pessoas negras para estudar nas regiões. Além disso, o negro não tinha direito de voto e, em tese, era ainda um período de semi-escravidão, porque o negro não tinha nenhuma inserção política na sociedade
dos Estados Unidos. Então, seja, quando o Abraham Lincoln ele faz o processo do fim da escravidão nos Estados Unidos, é muito parecido com o que acontece aqui no Brasil. Há o fim da escravidão, porém não há a inserção do negro em sociedade. E no caso do Martin Luther King, ele vai agir principalmente na região sul dos Estados Unidos, aquela região ali que envolve o Texas, a Carolina do Norte, Carolina do Sul e assim por diante, que é a região símbolo da supremacia branca. Só que todo o discurso do Martin Luther King é exatamente dessa população negra que se rebele, né? Só que se rebela por meio da narrativa do diálogo, que é a própria ideia dele, né? Eu tenho o sonho de que todos vivam iguais dentro da sociedade dos Estados Unidos da América. Por outro lado, vai existir um outro movimento dentro da ideia de negritude, que é exatamente liderado pelo Malcolm X. O Malcolm X, ele não era necessariamente ele não era da igreja, mas ele defendia uma realidade diferente da população negra. Para ele, os negros norte dos Estados Unidos precisariam agir de forma mais ágida ou de forma mais enérgica perante o racismo. Então essa lógica do pacifismo para o Malcolm X não existia. Então Malcolm X ele vai liderar o movimento armado negro dentro dos Estados Unidos. Então se vocês não nos ouvem por meio do diálogo, então agora a gente vai falar com vocês por meio da porrada, basicamente isso. O movimento Black Power, no caso, ele vai surgir no caso em 1968, e ele além de ser um movimento político, né, na inserção do negro dentro da sociedade dos Estados Unidos, ele é um movimento estético, porque é a primeira vez que o negro ele vai se colocar dentro da sua ancestralidade. Então a ideia do Black Power não é só do poder preto, mas também da estética, dos cabelos mais armados, do aceitar a sua cultura e assim por diante. Também é muito bom a gente ter em mente que, diferente dos Estados Unidos e do Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos existe uma cultura, uma religião afro-religiosa, diferente aqui do Brasil, né? O Brasil é um dos poucos países na América, no mundo, que conseguiram criar uma religião dentro da hibridação de outras. Nos Estados Unidos não tem isso. Então a cultura do negro, o racismo nos Estados Unidos, ele é muito mais agressivo no sentido do agir. No Brasil, o racismo é a lógica do Estado. O Brasil é um país racista desde sempre. Só que nos Estados Unidos, ser racista é meio que legal. Você pode ser racista nos Estados Unidos, porque legalmente é permitido, porque todos têm liberdade de expressão nos Estados Unidos, eles podem fazer o que eles quiserem. E é dentro dessa premissa que o movimento negro fala isso. Se existe um movimento supremacista branco nos Estados Unidos, então a gente vai fazer um movimento, vamos dizer assim, supra-negro dentro dos Estados Unidos. O auge de tudo isso é exatamente quando os Black Powers vão criar, em 68, uma espécie de mini revolta, porque o Martin Luther King ele vai ser morto em 68 num discurso. E aí vai se restabelecer todo aquele pensamento do Malcolm X. O auge também é as Olimpíadas de 68. Na prova dos 200 metros rasos, na Olimpíada do México daquele ano, vai ter a famosa foto dos dois atletas que impõem, né, a mão para cima e movimento de protesto. É o primeiro protesto político da história das Olimpíadas e o último, porque a partir de 68 todos os atletas que fizeram qualquer menção política dentro do pódio ou em qualquer instalação esportiva passaria por sanções dentro do COI. E não só no COI, em todos os outros esportes, né, no mundo, no Brasil, por exemplo, né, recentemente, a manifestação política ela vai ser meio que banida do esporte por causa exatamente do que foi feito em 68. O movimento Black Power, o movimento negro nos Estados Unidos, ele vai continuar ativo na década de 70, 80, 90, até hoje, que hoje talvez seja mais emblemático, é o Black Lives Matter, que exatamente as vidas negras importam, que é quando, novamente, esse movimento negro dos Estados Unidos age de forma enérgica. Ele vai à rua combater a sociedade e o Estado dos Estados Unidos, né, os Estados Unidos como um todo, dentro principalmente na ativação contra a figura do presidente Donald Trump, que é assumidamente um cara racista. Então, ou seja, essa lógica da sociedade dos Estados Unidos não altera.
Mas o movimento negro nos Estados Unidos também não se altera. Ele está sempre ali presente, ele está sempre contestador. A gente tem um podcast sobre os Estados Unidos que fala exatamente da história negra dos Estados Unidos. Se você tiver curiosidade, é só assistir lá, ouvir no caso, né? O outro movimento é Maio de 68, que talvez seja o movimento mais bizarro de todos. O Maio de 68 vai acontecer na França e ele vai ganhar força exatamente por causa dessa juventude que já não tinha tanta força ou que já não tinha tanta atenção do governo, certo? O importante dentro do Maio de 68 é que é um movimento que ele é estudantil, ele vai acontecer exatamente na Universidade de Sorbonne, na França, em Paris, mas ele começa estudantil e ele vai atraindo várias outras camadas. Então ele vai atrair o movimento de operário, ele vai atrair o movimento de professores, o movimento médico e assim por diante. Outra coisa que é muito importante a gente ter em mente é que na França, quando uma classe operária ou uma classe trabalhadora entra em conflito, ou ela entra em processo de contestação da ordem, ou ela entra em greve, todas as outras normalmente entram em greve. E 68 foi mais emblemático ainda, porque a França tinha acabado de se tornar república novamente, que tinha acontecido em 58. O presidente da época era o Charles de Gaulle, e o Charles de Gaulle, na verdade, ele não atendia a população, ele atendia os interesses, vamos dizer assim, capitalistas da França, se podemos dizer. E a esquerda francesa sempre foi muito atuante, e é ela que vai gerar o Maio de 68. Esse movimento estudantil ele exigia principalmente novas condições dentro não só da universidade, mas ele vai avançando para exigir novas pautas, principalmente de inserção, novos direitos, novas oportunidades de vida para o trabalhador francês. Então o Maio de 68, na verdade, era um grande movimento de trabalhadores. O movimento vai dar certo, não em 68, mas mais para o fim de 69 para 70, porque o Charles de Gaulle ele vai promover algumas mudanças, inclusive ele sai do governo, basicamente isso. Se você for ler coisas do Charles de Gaulle, você provavelmente vai encontrar várias coisas positivas sobre ele, porque ele é um símbolo dessa direita que estava se ressurgindo na Europa. Só que os trabalhadores em si não veem o Charles de Gaulle como um Marte ou como uma grande figura dentro da França. Ele gerou muitos problemas, principalmente para os trabalhadores, e é essa a história. Esse é o tweet, se assim podemos dizer. Outro ponto, e aí já no caso da União Soviética, é a Primavera de Praga. Existia no caso em Praga, né, no caso, não era a República Tcheca, era a Tchecoslováquia, ou seja, era a junção do que seria hoje a República Tcheca com a Eslováquia. A Primavera de Praga é, na verdade, uma revolta, vamos dizer assim, indireta, porque a Tchecoslováquia não queria ser contra a União Soviética, mas ela, sem querer, foi. O presidente ou o coordenador do Partido Comunista da Tchecoslováquia, que era o Dubček, ele queria propor novas mudanças para a Tchecoslováquia. Uma delas era exatamente a liberdade de imprensa, ou seja, que pessoas não só dentro da cortina de ferro, mas de outras regiões da Europa e do mundo possam estar dentro da Tchecoslováquia e fazer um trabalho um pouco maior. Outra questão era exatamente maior liberdade política dentro da Tchecoslováquia, mas ainda dentro do modelo comunista. Outro ponto era exatamente uma reestruturação econômica, não só não se comercializar só com a União Soviética, mas também com outras nações. É importante ter em mente que a Tchecoslováquia ela não era parte da União Soviética. Ela era um país que tinha intervenção da União Soviética. Então esse é um ponto importante. Indiretamente, o Dubček ele fez a perestroika e a glasnost, que vai acontecer lá no final dos anos 80 na União Soviética. O fato é que a União Soviética vai ver isso como um ato de rebeldia, porque ela vai, vamos dizer assim, presumir que a Tchecoslováquia querer fazer essas mudanças, alterações políticas, econômicas e sociais dentro de um território protegido pela União Soviética da cortina de ferro, poderia dar o aval para as outras nações como Hungria, Romênia, Polônia, de se tornarem ou de buscarem novas oportunidades políticas dentro do seu país, ou seja, saírem do bloco comunista. Então assim, a União Soviética ela vai agir de forma enérgica dentro de Praga.
A ideia de Primavera de Praga é porque é um novo pensamento dentro da ideia da Tchecoslováquia. E nessa tirinha que a gente está vendo aqui, ó, a gente tem, né, por exemplo, o Soldado Russo de 1945, chega a criancinha e dá flores, vamos dizer assim, uma ideia de paz. Em 68 ele já vai dar um tiro nela, né, ela morre. Uma tirinha bem, vamos dizer assim, bem cabalística, né? Mas é basicamente isso que acontece, né? A Tchecoslováquia, toda essa ideia de revolta não vai dar certo. O Dubček, ele não vai ser preso, ele não vai ser morto nem preso. Ele vai ser apenas, vamos dizer assim, penalizado pelo PCC, o Partido Comunista, o PC, né, Partido Comunista da União Soviética, e tudo vai voltar ao normal. Porém, a Primavera de Praga vai deixar uma faísca, e essa faísca vai pouco a pouco ganhando força, ganhando fôlego, principalmente ganhando novas labaredas, para aí sim, no final dos anos 70, todos os países do bloco da cortina de ferro passarem a questionar com mais força, com mais vigor, a União Soviética. Beleza? Então esse é o ponto principal, importante. Agora a gente vai para a América, que é exatamente o México. Em 68, o México iria sediar pela primeira vez uma Olimpíada na América Latina. O México sempre foi um país muito economicamente ativo dentro do território, né? No caso da América Latina, principalmente por causa da influência dos Estados Unidos. Porém, o México, ele vai sediar uma Olimpíada, vai gastar dinheiro, vai investir dentro dos jogos, enquanto tinha uma população totalmente desigual, uma juventude que principalmente não tinha futuro dentro do México, e ela vê tudo aquilo ali acontecendo e percebe que aquilo ali não vai dar muito certo. Então, no pré-jogos, né, os jogos de 68, se não me engano, eles vão acontecer depois de agosto, e é isso mesmo? Depois de agosto. Acontece os jogos e pré-jogo, antes dos jogos começarem, a população mexicana, principalmente a população da cidade do México, que é onde vai acontecer os jogos em si, vai se rebelar contra o governo, contra a criação desses jogos. E aí vai acontecer um massacre. Vocês estão vendo na foto essas pessoas aqui reunidas. E vocês estão vendo na outra foto esses tanques. O governo mexicano, existe uma praça na cidade do México chamada Praça de Tlatelolco. E nessa praça, que é a maior praça do México, e onde fica a sede do governo inclusive, nessa praça os manifestantes vão se localizar ali, eles vão se amontoar nessa região, e o exército, percebendo que esse grupo ficou amontinado dentro desse quarteirão, vai pouco a pouco cercando eles na praça. E vai cercando eles na praça até atacarem eles. Então muitas pessoas são atingidas, são mortas, muitas são feridas dentro deste conflito. É um conflito que abafa, vamos dizer assim, é o governo mexicano tentando abafar a crise. O governo mexicano, ele, só para a gente também lembrar, né? A gente viu lá na Revolução Mexicana que o partido, o PRM, Partido Republicano Mexicano, ele vai durar entre 1917 até ali meados de 2000 no governo. Então é o mesmo partido que vai comandar o México. E é um partido que nessa época, na década de 60, mais especificamente ali na transição para 70, já estava em contestação popular, porque a população não era atendida, era uma população totalmente pobre no México, e é isso. E o México decidiu fazer uma Olimpíada. O México, não contente com isso, vai fazer em 70 e sim uma Copa, que é a Copa de 70 no México, e o Brasil vai ser campeão. Então, ou seja, vocês percebam, não satisfeito, né? Muita coisa ainda vai acontecer na região mexicana. Então esse é um fato muito importante, por quê? Porque mostra como que dentro da América, no caso aqui no mexicano, essa população, ou essa juventude, era ativa principalmente contra o que existia. No Brasil, a gente vai ter o período chamado de anos de chumbo, ou o início deles, né? Em 68, vai ocorrer dois movimentos que são muito importantes. O primeiro deles é a morte de um estudante, o Edson, que dá nome ao restaurante universitário da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele vai ser morto num bar por militares. Isso vai gerar a famosa passeata dos 100 mil, que é quando várias pessoas
de várias classes, seja artística, política, esportiva, musical, estudantil, do dia a dia, o trabalhador cotidiano, vai sair às ruas exatamente contra o governo militar. Isso vai gerar também um desconforto, principalmente nos militares cariocas, porque eles começaram a perceber que essa classe de oposição ao governo estava crescendo e estava se organizando. Então qual era o grande perigo que eles viam? Era exatamente desse grupo ganhar força e crescer. Em São Paulo vai acontecer a mesma coisa. Vai morrer um estudante e vai acontecer outras movimentações, só que em São Paulo a coisa vai ser um pouco mais grave, ou mais vamos dizer assim, agressiva. Porque além da classe estudantil, a gente vai ter uma enorme presença da classe trabalhadora, de vários trabalhadores de vários ramos, que vão participar desses movimentos. E aqui principalmente os estudantes da Universidade de São Paulo, que vão ser ativos nesse processo, beleza? Então esse aqui é um ponto muito importante, né? Porque o Brasil, em 68, a gente vai ter toda uma crise no governo militar, no caso especificamente contra os parlamentares, que vai discursar contra o governo. Isso vai gerar crise interna no governo militar, e aí em 68 vai ser promulgado o AI-5. A partir da década de 70, ou no caso, entre 69 e 79, vão ser 10 anos de praticamente luta, seja no movimento estudantil mais pacífico, seja do movimento guerrilheiro no país, seja na oposição dentro dos doicodes e outras coisas mais pelos militares, e seja exatamente na ineficiência política do governo militar de saber lidar com a situação. Então, ou seja, entre 68 e 70, entre 68 e 79, a gente vai ter praticamente um Brasil em campo de guerra. Essa é a verdade. Mas aí o professor de Brasil vai falar isso melhor para vocês. Beleza? Então essa foi a nossa aula. Um pouco longa, mas ela é essencial para vocês entenderem o que é o ano 60 dentro do período que a gente está abordando. É importante vocês procurarem saber desses assuntos. Então vocês vão depois achando, buscando link a link, ou na apostila que tem com vocês do poliedro, ou com outras informações na internet. Tem muita coisa em texto. Vídeos, eu não aconselho ver vídeos se não for de professor, tá? Então alguns cursinhos têm aulas rápidas, né, desses assuntos. E eu aconselho vocês a irem buscar cursinhos, tá, gente? Não vão atrás de youtuber, não vão atrás de pessoas que não sejam formadas em história. Porque essas pessoas vão lançar para vocês curiosidades. O vestibular não quer saber de curiosidade, o vestibular quer saber de acontecimentos. E o que a gente viu aqui na aula foram vários acontecimentos, né? Então na aula que vem a gente vai falar das revoluções da América, mais especificamente a Revolução Cubana e a Revolução que vai acontecer ali na Nicarágua. Vai ser uma aula um pouco mais light, porque vai ser menor, né? E a gente vai observar esse contexto não só na América, mas também na Ásia, eu acho, não lembro. Acho que não, é só na América. É isso, gente. Até mais e tchau. E não deixe de deixar aqui embaixo se você quer ter essa aula ao vivo, beleza? E se essa aula ao vivo, se a gente vai fazer do Enem, da Unesp ou outras coisas mais. Eu vou falar com a Natália, ela vai deixar lá para vocês num grupo que ela tem com vocês, de a gente fazer essas resoluções, tá? Então você que não sabe o que fazer da vida no vestibular, então a gente vai fazer uma revisão também por essas provas, beleza? É isso, agora sim, até mais e tchau.